gente! Mais um vídeo aqui no canal. E cara, eu tô tentando fazer esse vídeo, acho que já tem uns 2 dias já. Mas ele é chato de fazer, entendeu? Ele é muito complicado de explicar pra vocês e eu não consegui ainda encaixar direitinho. Mas, enfim, esse vídeo aqui eu vou falar de One Piece, só que ainda vai ser diferente, tá? Normalmente eu faço um vídeo temático explicando, né, sobre a história e tal, mas dessa vez eu vou falar sobre demografia, que é shonen, tá? Então eu já vou começando a falar que shonen é uma demografia, fim, certo? Bom, Paloma, por que você tá falando disso? O que tem a ver, né? Pois é, eu estava conversando com o Yuri um tempo atrás aí, o Yuri, ele é ADM lá da página Dá um Pedaço, nosso desenhista oficial, e ele acabou tendo uma própria dúvida, né? Ele que lê mangá há muito tempo, ele que desenha, né? E ele teve uma confusão aí sobre demografias, né? Que ele achava que tal título era uma demografia, mas na verdade era outra, né? E ele achava isso por julgar mesmo o traço dessa outra obra, um pouco da premissa dela e tal, né? Eu falei, não, mas não é, né? É de tal demografia. E ele foi aí onde ele pegou e falou assim, meu, então você precisa fazer um vídeo explicando mais sobre isso. Porque as pessoas se confundem muito fácil, né? E até mesmo a galera que acompanha um pouco a um pedaço, né, lá na página e tal, toda vez que a gente fala um pouco sobre casal, né, quando a gente coloca casal que até mesmo tem na própria história de One Piece, ou outros que a gente brinca um pouco, né, as pessoas falam, nossa, que nojo, não tem, né, não vai ter romance não, porque One Piece é shonen. Então essa é a máxima, One Piece não vai ter romance porque é shonen. Então assim, antes de explicar um pouco sobre o romance da história de One Piece, eu preciso explicar pra vocês o que é demografia, né, o que é shonen, certo? E eu não vou me aprofundar muito sobre essa questão de demografia, gente, porque é uma coisa mais complicada mesmo de explicar, tá? Mas eu vou deixar aí na descrição o vídeo do Kitsune lá do videocast, que ele desmitifica um pouco a ideia de seinen, certo? Mas o shonen, cara, mesmo que traduzindo literalmente seja para meninos, nada impede que meninas leem, no entanto que até acho, numericamente falando, mesmo por dado, tem mais mulheres que leem a Shonen Jump do que homens. Eu deixo na descrição esse dadozinho aí pra vocês. Então, não impede, tá, gente? As mulheres leem Shonen, a Shonen Jump ou outras revistas Shonen. E nada impede que meninos leem as revistas Shoujo, entendeu? O termo Shonen, o termo Shoujo, o termo Seinen, ele nada mais é do que uma base só, ele só serve de base. A mesma coisa, o Vale a Pena Ver de Novo, certo? A Globo acha que a galera que assiste Vale a Pena Ver de Novo é dona de casa. Então são mulheres donas de casa. Então vamos tentar escolher novelas que provavelmente elas gostariam de assistir. Mas nada impede que idosos, que homens, que mulheres, que crianças assistam esse programa. A mesma coisa acontece com shonen, com shoujo, com seinen, com josei, enfim, com todas as demografias, tá? Então assim, eu só vou dizer pra vocês que essa questão de demografia funciona no Japão. E eu vou dizer entre aspas ainda, porque hoje em dia é bem questionável isso. Lá, eles usam esses termos, e não sei nem se realmente usam esses termos, tá? Mas aqui no Brasil as pessoas vomitam essas demografias pra dar rodo, entendeu? Qualquer coisa, tem que colocar lá a demografia no meio, tá? Porque Berserk é seinen, então por isso que ele é fodão, por isso que ele é sério, por isso que ele tem sangue, Enfim, então, ainda aqui pelo menos no Brasil, a única demografia que é um pouco mais fácil de você definir é o shoujo. Porque pelo menos aqui no Brasil, as editoras elas priorizam, não estou dizendo que elas só lançam isso, mas que elas priorizam os romances escolares, historicamente falando, tá, gente? Mas até hoje em dia, está se evitando trazer esses mangás de romance escolar porque saturou bastante o mercado, a gente tem um problema muito grande com a demografia aqui no Brasil. Então, precisa ser repensado, precisa trazer outras coisas, enfim. E a JBC, ela tem uma gama de shoujos que são diferenciados, até eu diria, né? Não são exatamente de romance escolar. É mais por um lado de fantasia, por um lado mais de mágica, né, e tal. E aí onde entre os gêneros, certo? Nem todo shoujo, ele é um romance escolar, tá, gente? Mas aqui no Brasil, quando a gente fala shoujo, as pessoas entendem como romance escolar, porque é o que mais tem no mercado, tá? Ou pelo menos é o que as pessoas acreditam que tem mais no mercado. Até acho que tem sim mais no mercado.
ou historicamente falando, tá? Não tô dizendo atualmente, que já foi lançado. Enfim, e no caso de One Piece, né, as pessoas elas acabam justificando muitas coisas da história com a demografia. Ah, porque o One Piece é assim porque ele é um shonen. O One Piece não é assim porque ele é um shonen. E isso hoje em dia não encaixa, gente. Não dá muito certo. Então eu vou tentar explicar aqui pra vocês um pouco sobre isso. Eu já até falei um pouco aqui. Então, vamos lá. Sabendo que shonen não é gênero, é uma demografia, que significa para meninos, certo? Ou seja, é um público-alvo. A gente precisa saber o que é gênero, né, gente? O gênero, acho que eu já até falei um pouco aqui pra vocês. Ação, drama, aventura, romance, drama. Acho que eu já falei drama, mas enfim, drama. Ele não tem um gênero apenas. Quando a gente fala shonen battle, por exemplo, é o mais fácil de identificar porque, pô, a ideia de battle significa que tem poderes, que tem batalhas, né? Que tem uma parada aí mais de porrada, né? Então, pô, Naruto, Yu Yu Hakusho, Bleach, a gente acaba usando o termo battle para as pessoas se tocarem qual que é a parte principal do mangá, né? Mas tem shonen que é de comédia romântica, tem shonen que é só comédia, tem shonen, slice of life, que fala da vida real, fala do cotidiano. Então, tem diversos gêneros, entendeu? Então, quando a gente fala o battle no One Piece, é que as pessoas já se tocam que é de batalha, de aventura, né? Que normalmente são aí os gêneros que estão fazendo parte, ok? Então, One Piece, ele é ação, ele é aventura, ele é comédia, ele tem um pouco de drama. Pelo menos e o romance faz parte? Faz, gente! De certa forma, faz sim. Apesar de não ser um gênero principal da história de One Piece, ele aparece sim, ele dá um oi de vez em quando, tá? Só que é a maneira do Oda fazer. Não dá pra comparar o romance em One Piece com outros romances, que eu vou aqui mostrar pra vocês terem uma noção aí do que eu tô falando, tá? Isso aqui, ó, eu vou falar só de shonen. Deixa eu ver se eu tenho só shonen. Só tem shonen, eu vou falar de shonen. Ó, Video Girl Eye é um shonen, do protagonista se apaixonando por uma mulher e por outra, e salvando a mulher que ele ama, a mulher que ele gosta, enfim. Então, porra, é um romance, só que ele era da Shonen Jump. Video Girl Eye foi vendida na Shonen Jump. Então, pô, é um shonen. E, sinceramente, é o que eu mais gosto. De shonen sobre romance, Video Girl Eye é minha obra favorita. Bom, Chobits, eu falei que só tinha shonen aqui, mas não. Chobits, apesar das pessoas acharem que Chobits é um shoujo, porque foi o Clamp que desenhou, não. Chobits é seinen, porque foi vendida numa revista seinen. E Clamp é o que eu posso mais explicar pra vocês, é que demografia não tá com nada, entendeu? Assim, de você ficar explicando a história, falando de demografia. Então, pô, Chobits é seinen. Só que Guerreiras Mágicas de Re-Earth é um shoujo, porque foi vendida numa revista shoujo. O traço é a mesma coisa, eles não mudam o traço deles, né? Tsubasa, que eu não peguei o mangá, mas eu mostro aí pra vocês, é shonen, porque foi vendido numa revista shonen. Então assim, Clamp, que é um conjunto de autoras, né, por isso que se dá o nome Clamp, não é só um autor. As velhinhas, né, que são famosas, elas não ligam muito isso pra demografia, elas fazem todos os tipos de histórias e apresentam pras revistas. Guerreiras Mágicas de Re-Earth, elas se encaixam numa revista shoujo. Então, ok, eu aceito a sua história aqui na revista e vai ser lançado. Chobits foi aceito, então, numa revista seinen. Então, ok, eu aceito. O contratinho lá, assinou, tá sendo lançado numa revista seinen. Mesma coisa no shonen. Kobato é shonen. Você olha as capas de Kobato, todo mundo falaria que é shoujo, mas não é shoujo, é shonen, porque foi vendido numa revista shonen. Então, o que define demografia é onde ela está sendo vendida, né? No entanto, que existe uma discussão enorme aí com Nana, né? Nana, todo mundo fala que pela premissa da história, por tudo que existe ali, né? Que a autora fez e criou, se encaixaria perfeitamente numa revista josei. E realmente, se encaixaria perfeitamente numa revista josei. Mas não foi vendida numa revista josei, foi vendida numa revista shoujo. Entendeu? Foi aceita numa revista shoujo. Então é shoujo, não importa. Certo? Então, é isso que vocês precisam entender.
Então, ok, shonen, romance, vídeo Gurui. Shonen tem batalha, tem demônio, e na segunda edição, justamente nessa edição, o protagonista e a heroína se beijam. Tem beijo, tem romance, tem sim uma coisa que é desenvolvida aqui. E é um shonen clássico, entendeu? Não entendo quando as pessoas falam que o One Piece não vai ter romance porque ele é shonen. Ué, eu tô acabando de mostrar pra vocês um shonen que é batalha, que é clássico, que todo mundo conhece e tem romance. Ué, nada impede, gente. Enfim, aí você tem Love Hina, que classicamente, pela história, todo mundo falava que era shoujo, mas não. É também um shonen, foi vendido na Shonen Magazine, se não me engano. Love Hina, shonen, tudo permeia romance nessa história aqui. Tudo. 100% morango, ou 100% Ichigo, ou Ichigo 100%. Shonen, da Shonen Jump, tá escrito aqui ainda, Shonen Jump. Foi um dos mangás mais famosos da Shonen Jump, e é só romance. Romance comédia, só romance. E por fim, Ranma Meio, que tipo, é clássico. Ranma Meio, shonen, só tem romance e comédia. Tem batalha também, mas é tudo engraçado, entendeu? Eu racho o bico essa história. E tem romance, a base é o Ranma apaixonado pela Akane, eles vão se casar, eles são prometidos um pro outro. É a premissa. Então, tipo, gente, não existe essa de demografia definir o que o mangá vai ter, entendeu? Não. Hoje em dia, como eu disse, tá cada vez mais difícil definir as coisas com demografia, né? Todas as demografias, elas estão, assim, com muito mais, diria, liberais, assim, né? Tem muitos gêneros fazem parte, muitos traços fazem parte. Tá muito amplo, entendeu? Então tudo pode ser qualquer coisa. Sim, tem história que você acha que, pô, mas estaria numa revista seinen, mas não, tá numa revista shonen porque foi aceita. Então, às vezes, é muito mais uma escolha da editora ter aquela história do que você vê ali o público-alvo dela, o que a história tem, né? E, enfim, Fullmetal Alchemist também acho que é um exemplo legal. É um shonen que tem romance. Então, enfim, gente, quando a gente pega o One Piece e fala sobre romance, eu não entendo porque as pessoas têm tanto preconceito com isso. Então, galera, também a galera que acompanha lá um pedaço, mas qualquer pessoa que tá no fandom de One Piece, mano, esquece isso, por favor. Eu até já escrevi sobre romance em One Piece no site do Um Pedaço, isso faz tempo, acho que faz mais de ano que eu escrevi. E é legal, vou deixar na descrição também pra vocês lerem, vocês tenham um pouco de noção também aí, mais da escrita, que vocês consigam entender melhor, tá? Mas, enfim, é o que eu disse lá no começo do vídeo, eu evito falar de demografias, de ficar definindo One Piece com a demografia, porque o One Piece é shonen, é shonen, é shonen. Eu evito, de verdade, porque é uma parada que funciona no Japão, até diria entre aspas, e aqui no Brasil não funciona. Entendeu? Aqui nós temos outras formas de classificar, entendeu? Quando você vai comprar mangá na banca, lá não tem as divisões. Ah, isso aqui é shoujo, isso aqui é assim. Não, todos ficam juntos. Todos estão na mesma leva. Todos são mangás. Entendeu? Porque aqui no Brasil não existe essa divisão. Quando você tem essas divisões, você tem divisão normalmente de idade, mas não tem de gêneros. Gêneros sexuais, eu tô querendo dizer. Não existe a classificação por homem ou pro sexo, no caso, tá? Esse aqui é pra mulher, esse aqui é pra homem. Aqui no Brasil isso não tem. A mesma coisa com os filmes e tudo mais. São classificações indicativas, né? Tudo com idade. Então essas são as classificações que acontecem aqui. Tanto em livro, tanto em filme, tanto na televisão aberta. Não tem de divisão de sexo. Mesmo sendo mulher, pode ler as demografias voltadas para os homens, e os homens também podem ler as demografias voltadas para as mulheres, ok? Então, gente, aqui no Brasil isso não dá muito certo. E, portanto, quando eu falo de romance One Piece, eu digo, cara, o Oda, ele pode fazer o que ele quiser na história dele. E não, o romance não estragaria. Não estragaria. O Oda, ele tem um jeito de fazer o romance na história dele, gente. A gente sabe que não dá pra comparar o romance com as outras obras que eu já citei aqui, onde o gênero específico, onde o gênero principal é romance. Mas no caso de One Piece não é. Então, assim, o romance ele é um gênero, assim, que
Apenas dá uma passada, dá um oi, de vez em quando e tal. Não é como, por exemplo, a gente vê o Mr. Nine com a outra menina lá da Baroque Works, que eu não lembro o códigozinho dela lá, como era o apelido dela na Baroque Works, mas eu deixo na tela pra vocês. Eles se casaram e tiveram filho. Isso foi mostrado nas minicapas, né? Você tem o próprio Apollo que casou com a Miss Universo, entendeu? Você tem a Scarlett com o Kairos, agora em Dressrosa, que o Oda até que desenvolveu melhor o relacionamento deles. E é um romance, por mais que vocês achem que não tá na história, entendeu? Só que é a maneira que o Oda faz o romance, entendeu? Não é o que ele não vai dar prioridade jamais pro romance, mas ele coloca sim na história. Você vê a Makino com o filho e ele ainda coloca um suspense, quem é o pai. O próprio Roger se casou com a Rogue e tiveram um Ace, também de certa forma é um romance, entendeu? É normal, gente. O Oda, ele também coloca. Então, você falar um pouco sobre o amor, entendeu? Isso faz parte da vida de todo mundo. O Oda, ele dá uma suavizada geral nesse assunto, mas ele também coloca, tá? Então, é óbvio que a gente não vai ficar falando, não vai ficar torcendo ou ficar imaginando casais aí, principalmente com os Mugiwaras, porque, enfim, o Oda já falou que entre os Mugiwaras ali, eles têm paixão pelo mar, eles têm paixão pela aventura. Você vê que ali dentro é um puta companheirismo. Da mesma forma que eu tenho com a equipe de Um Pedaço. Pô, a gente tem um puta companheirismo, nós somos amigos. E é isso, a gente não fica vendo casal entre um e outro. A gente faz umas brincadeiras e tal, mas não passa disso, entendeu? É só uma amizade. Ok? A mesma coisa com o bando. O bando, eles se consideram amigos, eles são uma família. Entendeu? Eles são considerados irmãos, certo? Então, assim, é complicado mesmo a gente ficar vendo romance entre ali os Mugiwaras. Mas fora, gente, qual o problema da Robin se apaixonar por alguém e ficar com alguém no final? Ela já tem 30 anos, sabe? Uma pessoa normal, uma pessoa aqui do nosso mundo, enfim, você que tá vendo esse vídeo, você já se apaixonou? Você já em algum momento não colocou em dúvida os seus sentimentos amorosos? Sabe? Então eu não sei porque as pessoas demonizam o romance em One Piece. Mesma coisa com o Zop, né? Que o próprio Oda já deixou meio claro que a Kaia gosta muito do Zop. Eles podem ficar juntos, podem ter uma família e tal. Qual o problema? Certo? Então é isso que eu queria explicar pra vocês. O romance pode sim fazer parte, ele já faz parte da história de One Piece, só que das maneiras que o Oda quer, entendeu? O One Piece não tem... Ele tem romance porque o Oda quer, não porque é shonen. Entendeu? A mesma coisa, a ideia quando as pessoas falam o One Piece não vai ter romance porque ele é shonen. Não tem nada a ver. Se o One Piece não tivesse romance, seria porque o Oda não quis. Fim. Não tem nada a ver com a demografia, ok? Esquece essa ideia de demografia. É isso, gente, que eu queria explicar. Foi difícil, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, vocês podem tirar suas dúvidas comigo numa boa, que eu explico certinho pra vocês, tá? E não esqueçam de ver o vídeo lá do Kitsune, do VideoQuest, que ele é uma boa referência, de verdade, pra vocês entenderem um pouco mais sobre esse universo, tá? Então, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E não esqueçam de curtir lá a nossa página no Facebook e também acompanhar nossos episódios no podcast, que tem coisas sensacionais acontecendo por lá, tá? Então é isso, a gente se vê e até mais.